Escolhido. 5 sinais de que você carrega um dom espiritual. Nem toda ferida é visível. Nem toda dor vem do corpo. E nem toda cura se faz com remédios. Há momentos em que a alma pede silêncio, em que o espírito clama por restauração. Se você sente que está sendo chamado a uma jornada mais profunda de cura, saiba, isso não é por acaso. A cura verdadeira começa no invisível, e Deus fala com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Estes são 5 passos espirituais para a cura da alma. Mas atenção, eles não são métodos, são convites, caminhos para quem tem coragem de se permitir transformar por dentro. Seja muito bem-vindo ao canal Alerta Divino, o chamado dos escolhidos. Aqui, seguimos atentos aos sinais e caminhos que Deus revela àqueles que carregam uma missão especial. Se essa mensagem fizer sentido para você, comente abaixo. Eu reconheço o meu dom divino. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para acompanhar as mensagens para quem está destinado a caminhar com propósito. 1. Você nunca se sentiu totalmente parte deste mundo. Tem gente que, desde criança, carrega a sensação de estar fora do lugar. É como se o ambiente em volta tivesse uma lógica própria, que não combina com o que existe dentro dela. Enquanto todos seguem padrões, regras e comportamentos, você observa e sente que algo ali não faz sentido. Não é arrogância, não é drama. É como se a sua alma reconhecesse que este mundo é pequeno demais para a verdade que pulsa dentro de você. Muitas vezes essa sensação vem em forma de silêncio. Você se pega pensando em coisas que ninguém comenta, sentindo uma saudade estranha de algo que não sabe explicar. Não é falta de amor, nem ausência de atenção. É como se houvesse um espaço invisível dentro de você, esperando por algo que nunca chegou. E quanto mais o tempo passa, mais essa sensação cresce. Você tenta se encaixar, tenta se adaptar, mas algo insiste em mostrar que o caminho é outro. Talvez você tenha sido chamado de estranho, sensível demais ou distraído. Talvez tenha se sentido sozinho, até em meio a uma multidão. Mas escute isso com atenção. Essa sensação de não pertencer não é um erro, é um sinal. Os que foram separados por Deus para algo maior dificilmente conseguem caminhar no fluxo comum da vida, porque eles não foram feitos para repetir padrões, e sim para quebrá-los. Não estão aqui para se moldar ao sistema, mas para provocar mudanças onde ninguém mais ousa tocar. Jesus, quando esteve entre nós, também foi rejeitado pelos seus. Em João capítulo 1, versículo 11, está escrito: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O próprio Cristo sentiu o que é caminhar num mundo que não reconhece a luz que ele carrega. E se você sente isso, é porque há uma chama acesa dentro de você, uma centelha que não se apaga, mesmo quando todos ao redor parecem apagados. Você não está deslocado, está desperto. E por isso, enxerga o que outros ignoram, sente o que ninguém mais percebe, questiona o que foi ensinado como verdade absoluta. Isso é um dom, é o começo de algo maior. A sensação de ser diferente não é o fim, é o ponto de partida. É o aviso de que existe um propósito esperando ser ativado em sua vida. 2. Sua sensibilidade é uma porta para o invisível. Tem horas em que você entra num lugar e o clima parece pesar. Sem que ninguém diga nada, você sente. Quando alguém está triste, mesmo sorrindo, algo dentro de você detecta o que está escondido. Às vezes o corpo responde antes mesmo da mente entender. Arrepio sem motivo, cansaço repentino, angústia que não é sua. Isso não é fragilidade emocional, é sensibilidade espiritual. Esse tipo de percepção não se aprende em livro, nem se desenvolve com técnica. Ela nasce com você. É uma capacidade de captar o que os olhos não veem e o que os ouvidos não escutam. É uma escuta da alma. Os que carregam essa sensibilidade são como espelhos espirituais. Refletem o que está oculto, absorvem o que está em desequilíbrio, enxergam o que os outros ignoram. Quem carrega esse dom precisa entender: essa sensibilidade é ferramenta, não fardo. Por meio dela você pode ajudar, curar, alertar, proteger. Ela é um canal por onde o divino se move. Em Ezequiel capítulo 3, versículo 10, o Senhor diz: todas as palavras que eu te falar, recebe-as no teu coração e ouve-as com os teus ouvidos. Deus não fala apenas com palavras audíveis, Ele se comunica também por sensações, pressentimentos, emoções que atravessam o corpo como mensagens do alto. Talvez você já tenha ouvido que sente demais, que leva tudo para o lado pessoal, que precisa se blindar. Mas a verdade é que o que você sente é real. Essa sensibilidade é uma ponte entre você
e os planos mais sutis da existência. É o Espírito Santo te alertando, guiando, instruindo através de algo que poucos conseguem compreender. Por isso, pare de se culpar por sentir tanto. Não bloqueie aquilo que Deus colocou em você como dom. Aprenda a proteger sua energia, sim, mas sem se desconectar do que te torna diferente. Essa sensibilidade é o primeiro sinal de que sua alma está ativa, atenta, viva. É o seu canal direto com o invisível. E quanto mais você aceitar esse dom, mais ele vai se revelar. 3. O chamado interior nunca te abandona. Você pode até tentar viver como os outros, pode tentar se distrair com o barulho do mundo, seguir os caminhos mais fáceis, fazer parte da multidão. Mas por mais que você tente se adaptar, existe algo dentro de você que não se cala. É como uma canção antiga que só sua alma reconhece. Um silêncio que fala, uma saudade que não tem nome, mas que pesa no peito. Você sente que está aqui por um motivo maior, mesmo sem saber explicar qual é. Esse chamado não nasce da mente, ele não vem de fora. Não é motivado por ambição, nem por desejo de destaque. É algo que pulsa por dentro. Um sussurro do céu que atravessa os anos, que te visita nas madrugadas, nas orações silenciosas, nos momentos em que tudo parece perdido. E quando você tenta ignorar, ele volta mais forte, mais claro. Como se dissesse: você sabe quem é. Não fuja. O escolhido sente isso desde cedo. Ainda criança, já fazia perguntas que ninguém entendia. Já sentia que o mundo era mais do que aquilo que se podia ver. E com o tempo, essa sensação se intensificou. Mesmo quando tentou viver uma vida normal, o vazio crescia. Porque o que foi separado por Deus jamais conseguirá se preencher com o que é passageiro. Há um lugar dentro do coração que só se satisfaz com o eterno. É como está escrito em Jeremias capítulo 20, versículo 9. Mas, se eu digo, não mencionarei o Senhor, nem mais falarei em seu nome, então há no meu coração como um fogo ardente, fechado nos meus ossos. Estou cansado de contê-lo, e não posso. Esse fogo do qual o profeta fala é o mesmo que arde dentro dos escolhidos. Não importa o quanto tentem fugir, se calar ou esconder o que sentem, em algum momento o fogo fala mais alto, porque não é apenas um sentimento. É um selo, uma marca espiritual que Deus coloca sobre aqueles que Ele chamou. E esse selo tem voz, tem direção. Ele desperta no tempo certo, quando o corpo cansa, quando as respostas externas falham, quando nada mais parece bastar, o chamado se levanta. E quando você finalmente para de resistir e começa a escutar, algo muda. É como se uma chave girasse dentro de você. As peças começam a se encaixar. O que antes era vazio, agora tem sentido. O que antes era dúvida, agora é convicção. Você percebe que não estava perdido, estava sendo conduzido. E que aquele incômodo interior não era fraqueza, era Deus te lembrando de quem você é. Quem carrega esse chamado pode até tropeçar, mas não se desvia. Pode até se calar, mas não se esquece, porque o céu o convocou antes mesmo de ele entender o que isso significava. E a alma, quando é chamada, nunca mais consegue se sentir em casa no mundo. 4. Seus sonhos são vivos e espirituais. Os sonhos dos escolhidos não são apenas imagens desconexas criadas pela mente durante o sono. Eles são portais, são encontros sagrados entre o que é terreno e o que é eterno. Quando você dorme, o seu corpo repousa, mas sua alma desperta. E é nesse silêncio da madrugada que as instruções do alto chegam com mais clareza. Você já acordou chorando sem entender o porquê? Já sentiu uma saudade de algo que nunca viveu? Uma paz tão intensa que parecia ter voltado de um lugar onde tudo faz sentido? Ou um cansaço espiritual, como se tivesse travado batalhas invisíveis? Isso não é comum, isso é espiritual. E acontece com quem carrega um chamado. Muitas vezes você sonha com símbolos, lugares, luzes, portas, escadas, estrelas, água, fogo, vozes, olhos que te observam, ou estranhos que te dizem coisas que você não entende, mas sente. Sonhos com presenças que não provocam medo, mas despertam reverência. Experiências oníricas tão intensas que marcam a sua alma por dias. Tudo isso é sinal de que, mesmo enquanto dorme, o escolhido está sendo treinado, guiado e revelado. Esses sonhos não são frutos do acaso, são mensagens codificadas, entregues diretamente à sua consciência espiritual. Os escolhidos, desde cedo, têm acesso a planos mais sutis da existência. São conduzidos por seres de luz, anjos, mestres espirituais, ou até mesmo pela presença silenciosa de Deus, que fala sem palavras, mas toca com força.
E quando você acorda e não se lembra de nada, ainda assim sente que algo foi plantado em você. Uma sabedoria que não veio de livros. Uma sensação de que você recebeu algo, mesmo sem entender. Isso porque a linguagem da alma não depende da mente para agir. Ela age em um nível mais profundo, e tudo o que é verdadeiro permanece, mesmo quando esquecido. Há também aqueles sonhos que se repetem. A mesma imagem, a mesma situação, a mesma sensação, como se o céu insistisse em algo que você precisa enxergar. E há aqueles que se realizam. Você sonha, e dias depois aquilo acontece. Não é coincidência, é sensibilidade espiritual. É um dom que está sendo refinado. E quanto mais você desperta, mais clara se torna essa ponte entre o visível e o invisível. A palavra de Deus diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Isso é promessa. E com os escolhidos, ela se cumpre de maneira intensa. Então, da próxima vez que tiver um sonho forte, não ignore, anote, reflita, ore, pergunte ao céu o que aquilo significa, porque talvez ali esteja uma resposta, uma cura, uma preparação para algo que ainda virá. Você não está sonhando à toa, você está sendo moldado nas madrugadas. Enquanto muitos dormem para fugir, você dorme para receber, porque há um propósito te esperando. E o céu já começou a te preparar, mesmo quando você achava que estava apenas descansando. 5. Seu corpo e sua realidade estão mudando. Você já reparou? Há dias em que seu corpo reage de forma diferente, como se estivesse sintonizando algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Arrepios sem motivo, ondas de calor que surgem do nada, uma pressão sutil entre as sobrancelhas, uma leve tontura durante orações ou momentos de silêncio profundo. Às vezes você acorda no meio da noite com o coração acelerado, outras vezes sente uma paz tão intensa que quase flutua. Isso não é aleatório, é espiritual. Seu corpo está se tornando mais sensível à presença divina. Está se ajustando à frequência do céu. E quanto mais você se aproxima do seu propósito, mais os sinais se intensificam. Há uma linguagem acontecendo dentro de você que não é falada com palavras, mas com sensações, percepções e sincronicidades. E é exatamente aí que tudo começa a mudar. Você começa a ver números repetidos, como 1111, 333, palavras que parecem te seguir, frases que se repetem em diferentes lugares, pessoas que aparecem com mensagens exatas para o que você estava sentindo. Nada disso é coincidência. É como se o universo estivesse se dobrando para te lembrar. Você está no caminho certo. Você foi ativado. Essa ativação espiritual não transforma apenas o que você sente, mas também o que você vê. Coisas que antes pareciam normais, agora te incomodam. Lugares que antes te atraíam, agora te pesam. Relações que antes faziam sentido, agora parecem vazias. Isso é parte do processo. É o chamado, é a separação do comum. Quando você começa a ver com os olhos do Espírito, o mundo à sua volta deixa de ser o mesmo. A Bíblia confirma esse processo de transformação espiritual. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está sendo renovado por dentro. A forma como pensa, sente e enxerga está sendo alinhada com a vontade de Deus. Esse é o processo do escolhido, uma transformação que começa no invisível, mas que muda tudo ao redor. Seu corpo se torna um templo mais afinado, sua mente se eleva, seu espírito desperta, e depois disso, não tem mais como voltar ao que era antes. Você foi ativado, e uma vez ativado, o céu te conduz. A cura que você busca não está distante. Ela já começou no momento em que você decidiu ouvir. Cada passo que você dá em direção ao seu interior, Deus dá 2 em direção a você. O processo pode ser silencioso, lento e até desconfortável, mas ele é real. E quando menos esperar, você vai perceber que aquela dor antiga já não tem mais o mesmo peso e que uma nova paz habita onde antes havia ferida. Se você gostou do vídeo, deixe um gostei, compartilhe e se inscreva no canal. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Estamos aqui para guiá-lo e encorajá-lo enquanto você descobre o significado mais profundo de sua vida. Apoie nosso canal. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo.